Bem, pessoal, mais um episódio aqui do nosso CaCast, né? Da Camais e a produtora Maná, que é responsável por toda essa produção. Estamos aqui com a presença marcante do nosso amigo Pedro Chaves, né? Um profissional formado em educação física, fisioterapeuta, mas acima de tudo um grande palestrante, um grande consultor empresarial e mentor. Pedro, uma honra ter você aqui na nossa CaCast, no nosso estúdio. E vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, sobre sucesso, sobre carreira. Né? Então, para mim, que sou professor da área de empreendedorismo e administração, eu fico muito feliz em trazer para cá, em conversar, conhecer. Seja bem-vindo à nossa CaCast, Pedro. Obrigado, vou apertar a mão aqui. Estamos tendo um podcast, a pessoa só fica aqui. Vamos quebrar a formalidade. Vamos conectar. Então, muito obrigado pelo convite. E estamos aqui hoje para falar sobre empreendedorismo, sobre a parte motivacional, sobre produtividade. E, de repente, falar um pouco também da minha história, que pode incentivar outras pessoas a sair de onde elas estão, principalmente no momento de dificuldade que o mundo vem passando de 2 anos para cá, seja com pandemia, seja com política, seja com as depressões da vida, né, com as ansiedades de montar um negócio ou até de viver, naturalmente. Eu não via tanto isso dos nossos pais, dos nossos avós, e tu vê muita gente dos 20, 30 anos com medo de viver o próximo passo. E não consegue enxergar o cenário à frente, porque tem algumas incertezas, mas por conta disso acaba se fechando, se bloqueando, tendo medo de realmente progredir. Eu vou poder contribuir de alguma forma aqui no podcast. Isso que você falou é bem interessante, porque a gente vem sendo criado, né? É a nossa criação tradicionalista, não sei. Né? Eu sou pernambucano, sou daqui de Maceió, né? Sou alagoano. Mas a gente meio que é criado com aquela proteção, né? O medo de ousar. Né? Na verdade, os nossos pais, sem querer, vai nos tolhindo, né? Tirando da gente a oportunidade de ousar. Talvez medo que a gente erre. Né? Aquela super proteção. E nesse sentido, às vezes, deixam a gente menos ousado, né? Medrosos em enfrentar. Né? Então, eles pensam, para nós filhos, né? Aquela realidade de estabilidade. Né? Estude para um concurso, né? Trabalhe numa empresa que possa lhe dar uma certa garantia, né? E nós empreendedores simplesmente tiramos esse laço e vamos em busca. Vamos caçar, não é isso? Muitas pessoas não vão entender isso. Ainda não entendem, melhorou muito. Acho que a campanha das pessoas em empreender no Brasil e no mundo aumentou muito também. Hoje tem os influencers, hoje tem várias pessoas que crescem nas redes sociais, então isso facilitou para que as pessoas entendam que realmente pode ser mais duro, pode ser mais incerto, pode vir o medo, realmente o medo paralisa. Até isso que nós estamos fazendo aqui, existem estudos, tanto brasileiros como americanos, que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, muitas vezes, tem alguns locais. Isso. Então isso faz com que as pessoas se bloqueiem, e não é por conta do cenário atual, é justamente por aquilo que você falou, que é a questão dos pais, dos avós, dos bisavós, vem lá de trás. Tradição. Por tudo ser daquela forma engessada, trazem para gerações futuras, e aí cada um vai conseguir se adaptar da sua forma. Né? As pessoas vão ter outros problemas durante o processo do seu crescimento e fortalecimento da vida, e é um pouco do que a gente estava conversando aqui antes, né, dos bastidores, quando eu contei um pouco da minha história, que eu tinha tudo para dar errado, e de repente os meus resultados foram mais demorados do que, de repente, olhar um garoto nas redes sociais, ele com 15 anos milionário, com vários seguidores, e a geração atual também cresce com um certo bloqueio e ao mesmo tempo com uma certa, vamos dizer assim, doentia mental, porque ele se compara com aquele que está lá, ele não só se incentiva, ele se compara com aquele que está lá, isso é muito perigoso, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem suas oportunidades, cada um vai ter as suas chances de mudar de vida ou não. Tem gente que tem tudo e não tem nada. Tem até aquele trocadilho que fala no mundo do empreendedorismo e para quem quer crescer, né? A pessoa às vezes fala de riqueza, fala de seguidores, mas ela tem tanto seguidor, tanto dinheiro, que ela só tem aquilo. Ela não tem mais nada. Ela não tem amigo, ela não tem amigos, Respeito. tem respeito. A geração atual muitas vezes não está respeitando o pai. Você vê muito mais números de jovens matando, desrespeitando, querendo sair de casa, fugindo, depressivos. Cara, tá uma loucura. E nós que somos aí dos 30 anos em diante, a gente não viveu, pelo menos o meu meio,
influenciou de forma positiva. Tiveram dificuldades, sim, mas eu consigo entender que tudo isso que eu passei foi um fortalecimento para tudo que eu já imaginava que no futuro eu pudesse ter. Já a geração atual eu vejo muito na questão do medo de progredir e do incerto, como a gente falou no início da conversa aqui. Então, eu posso dizer com propriedade, eu já tive situações de falência pessoal, de falência profissional, de reerguer. Então eu sei o que eu estou falando. Não é algo que eu li no livro, não é algo que eu fiz de curso de mentoria, de consultoria, de palestra, ou quando eu estava no mundo coach, não tem nada a ver com isso. Mas sim do que eu vivenciei, porque quem está ouvindo pode dizer, isso é um papel de coach, é um motivacional, é algo do tipo. Eu não faço nada disso hoje. Isso eu levo informações, algumas ferramentas que vão poder utilizar na vida profissional e pessoal de algumas pessoas, mas muito mais a vivência que eu tive durante esses 30 e poucos anos, para não dizer 30 e poucos anos. E o que você vem comentando é interessante, né? Sobre todo esse processo, né? Então, eu, particularmente, até por ser cristão, a gente diz que tudo é no tempo de Deus, certo? Então, e a gente é do interior, a gente sai do interior e o interior não sai da gente. Então, tem um ditado famoso que diz que a dor ensina a gemer. Então, às vezes, a gente precisa passar por todo esse processo para realmente começar a colher aquilo que a gente vem plantando. Então, nada vem fácil, né? O sucesso só vem do trabalho no dicionário. Então, o cara tem que realmente trabalhar, né? E errar, reconhecer o erro, acertar, fazer de novo, fazer diferente, fazer melhor, até buscar realmente a excelência e vida que segue. E já aprendemos, né? Feito o Thomas Edison, né? Tem uma frase, uma história que o pessoal comenta muito, de Thomas Edison, antes de conseguir chegar na invenção da lâmpada, né? A mulher diz, rapaz, você já tentou 99 vezes e nunca acertou, né? Ele fez, não, eu aprendi 99 formas diferentes de errar, né? Então, tô melhorando, não deu certo, né? Então, é um processo. É um processo. As pessoas têm que aprender, na verdade, a desfrutar do processo. Você que está ouvindo pode ser que não entenda isso ainda. Mas muitas vezes as pessoas vão se identificar com isso. Se você não entende por que não está acontecendo as coisas no tempo dela, muitas vezes nós queremos gerar força com o próprio braço e não é assim que acontece. Você não pode ser cristão, eu sou. Você já disse que é. Mas você que está ouvindo pode ser que não seja cristão, mas acredita em alguma solução. Seja um poder maior, seja física, quântica, seja que acredita nas moléculas que vieram, se desenvolveram, fizeram os animais ou fizeram os micro-organismos e nasceu a gente. Mas independente da sua crença, você precisa entender que se você não desfrutar do processo, você não vai conseguir chegar no resultado. Isso é fato. Estou falando isso com propriedade. Então, muitas pessoas que passaram pela minha vida não entendiam isso e passaram. Porque eu tenho 37 anos, posso falar. E muitas pessoas aí que têm os seus 37, 40, 45, 50, vão pegar histórias de empreendedores que deram certo com 60, com 65, com 70. Eu não quero chegar a isso. Eu já venho fazendo meu trabalho há um bom tempo, uns 10 anos como empreendedor. Mas vamos colocar a situação como Rede Globo de televisão. 65 anos foi a média que realmente Roberto Marinho começou a ter um resultado mais expressivo. Tinha toda uma rede, mas não tinha lucratividade. Não sei se muitas pessoas sabem disso, mas ele, com 65 anos foi que ele assumiu que realmente ele tinha uma tranquilidade financeira, um sucesso, como as pessoas falam, porque a prosperidade e o sucesso não tem a ver só com o dinheiro, né? E é como eu brinquei no início. A pessoa tem tanto dinheiro que ela só tem aqui, só é pobre. E as pessoas não entendem isso. Então, se você tem essa dúvida, entenda, o dinheiro não é tudo, ele traz sim felicidade, quem diz que não. Desde que você tenha uma mentalidade vencedora, desde que você tenha uma mentalidade positiva e saiba o que vai fazer com ele. E quantas pessoas já ganharam na Mega Sena várias histórias e perderam tudo, né? E tem pessoas que às vezes você está conversando com ela, ela ainda não tem de repente financeiramente o caixa que você imaginava que ela tinha, mas ela trabalha com felicidade, ela sabe onde vai alcançar, ela não para enquanto não chegar. E a diferença de quem alcança o sucesso, como eu já falei, não é só dinheiro, para a pessoa que não alcança é a que desiste. Isso não é frase pronta, é prática. Continue. Só continue.
uma hora vai chegar. Se vai chegar no resultado que você esperava ou um pouco a menos, é aquela história, né? Mira o céu, mira as estrelas, se chegar nas nuvens, ou pelo menos você chegou em algum local. Só não desista. E tem muita gente que sabe que precisa mudar, mas aí não vira chave. Vira a chave. E aí, como é que é esse projeto aí do Vira Chave, cara? Espetacular. Acho que foi nessa... Acho não, mas tenho certeza que foi nesse cenário. Meu nome é Pedro Chaves. Eu falo vire a chave, mas provavelmente agora em 2023 vocês vão ver muito falar de vire as chaves. Até porque tinha um site que já estava registrado. E como eu sei o que eu falo, o que eu vivencio e quem se conecta comigo pelas consultorias, mentorias. Já fiz mentoria na Polônia, Portugal. Eu já viajei para esses locais. Eu já fiz online essas mentorias. E tem algumas consultorias e mentorias daqui da região também. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió. E o pouco que eu falo, ou o pouco das ferramentas que eu tenho várias, mas o pouco que eu aplico, na verdade, as pessoas têm relatos, eu falo isso nas minhas redes sociais, quem quiser pode acompanhar lá, @PedroChavesR, que eu mostro como se vende, eu mostro como interagir com um cliente que quer comprar o seu produto, mas você não precisa ficar falando de valores toda hora, né? Porque muitas pessoas enchem o saco só de ficar falando de preço, e valor agregado é totalmente diferente. Então, quando você mostra o benefício, quando você mostra o seu diferencial na prática, as pessoas se conectam e compram automaticamente. Seja com os produtos da Propovida, que é uma das minhas empresas, seja com as mentorias ou consultoria. Então, não é algo que eu estou falando aqui no podcast, mas sim algo que, se você me acompanhar, vai ver diariamente que eu vou estar soltando lá. É um stories de alguma pessoa elogiando, ou de alguma pessoa pedindo para comprar o produto porque eu estava utilizando, que eu criei durante 10 anos de empreendedor uma rotina saudável, uma rotina de... Pode ser que eu não esteja no sucesso que eu imagino que eu possa chegar, mas quem está olhando lá tem pessoas que estão abaixo de você, tem pessoas que estão começando ainda. Então, às vezes você não chegou no seu máximo, porque a gente está muito exigente com o nosso resultado. Isso. Mas tem pessoas que nem começou ainda e quer ter aquele resultado só de estar fazendo uma atividade física. E só estar suplementando saudavelmente. E estar andando num network de pessoas de sucesso que sabe que vai levar ao próximo nível. Né? Quer saber como estar no meio de pessoas de sucesso, mesmo sem ter resultados. E tudo isso eu mostro na prática diariamente. Graças a Deus, durante o processo de trabalhar de guia, de fazer cartão no meio da rua, de almoxarifado, de limpar um chão onde eu já passei, muita gente não sabe disso, foi um trampolim para eu conseguir os resultados, de ter minha empresa hoje vendendo no Brasil todo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela já, de ter clientes hoje na Bolívia, no Vietnã, com 1 ano e meio de empresa, uma empresa com patentes, com um produto único, que só tem aqui em Alagoas para o Brasil, tá? E para o mundo. E tem muita coisa ainda para acontecer, tanto na parte de mentoria, consultoria. E eu não preciso estar lá para isso acontecer. A tecnologia está aí, as redes sociais estão aí, que é mais uma coisa que eu dei uma alfinetada no início sobre a mentalidade da juventude atual, e não só da juventude atual, né? Você está idolatrando, às vezes, situações ou pessoas que não são as corretas para você seguir, e você acaba adoecendo porque você deposita nela ou no produto X a sua vida. E não é isso que deve acontecer. Se espelha no errado. No errado. Se espelha no errado. Hoje a gente está vendo muita situação de prostituição da profissão, prostituição realmente do corpo, e tudo isso. Então, se a gente fica só tocando nisso, você vira chato. As pessoas te cancelam, te excluem, mas quando eu estou nas minhas mentorias, nas consultorias, na rota de amigos, nas pessoas que pedem minha opinião, eu não fico gerando crise dentro das minhas redes sociais, evito. Mas eu falo sim. Quem me conhece sabe que eu falo o que tem que ser falado, muitas vezes eu até seguro, né, para não ser tão rude com as pessoas, mas precisa ser falado. A juventude, eu não tenho filho ainda, mas tenho uma afilhada, tenho sobrinhos, e eles sabem o que eu faço por eles. Eles têm respeito por tudo aquilo que eu tento educá-los, e eu faço isso com a minha profissão também. Dificilmente você vai ver um desrespeito na minha profissão, uma falta de ética, profissionalismo, um envolvimento pessoal misturando pessoal e profissional, mas só quem está perto de mim, só quem já trabalhou comigo, só quem já contratou meu serviço sabe se isso tudo que eu estou falando é verdade ou não. Mas você não pode depositar só nas redes sociais ou no Instagram o seu futuro. Com certeza. Pessoal, tá gostando do nosso conteúdo? Compartilha com seu amigo que também gosta desse assunto, desse tema, certo?
like, né? Faz um like lá, coloca uma sugestão, né? Estamos aqui trazendo profissionais que vão enriquecer, né, de conhecimento a sua rotina. Então vá lá, comente, certo? Cadastre no nosso canal e nos impulsione, tá? Então desde já agradeço os nossos seguidores. E voltando aqui ao Pedro Chaves, Pedro, isso que você está falando sobre a questão das referências, né? Então, muitas vezes a pessoa se espelha num determinado influenciador, num determinado, sei lá, personagem, né? E assim, porque fulano com 40 anos já teve seu primeiro milhão, porque fulano não sei o quê. E aí fica se cobrando. Você falou o exemplo da criança que em 7 anos já é milionário, Sim, né? tem tudo. Então assim, tem de tudo. Mas são cenários diferentes, né? São personagens diferentes. Os atores que estão em volta, né? Oportunidades diferentes. Então, várias situações que às vezes a pessoa se cobra muito e se sente arruinado, né? Se detona e, cara, de onde é que tu viesse? Né? Você criou isso. Isso, né? Era um monstrinho aí na mentalidade das pessoas. Isso, então assim, isso mexe muito com o psique e você termina até para deslanchar, né? Para se motivar é complicado, porque a cobrança é muito alta de uma referência que, teoricamente, é utópica. Isso, né? A gente vai ver situações de influências, de atores, de cantores, que não via tanta frequência. As pessoas adoecendo, né? São milionárias, conseguem chegar no topo. Só aquilo que desejavam chegar. Acho que pode falar não, né? Falar aí, teve Riquet agora cancelada por das situações. Aí tem o Whindersson Nunes, depressivo. Aí não tem um número, já se não for pra ficar falando aqui, tem pessoas... Luva de pedreiro também, né? Vira e mexe, cancela, depois volta, não sei o quê. Né? Se reerguer e graças a Deus está fazendo o seu trabalho, até agora parece estar estável. Mas conseguiu, né? Mas já várias situações parecidas com a dele, as pessoas desandam, entram nas drogas, entram na depressão, andam pessoas erradas, e aí o sucesso, do mesmo jeito que vem, ele vai embora numa facilidade muito grande, porque quanto mais você cresce, né, a queda é maior, e aí você, para se erguer, meu amigo, tem que ter uma mentalidade muito boa, e a maioria das bases dele não são tão fortes, né? A gente é família muitas vezes simples, pobre, né? O pobre de espírito, o pobre de dinheiro, o pobre de alguma coisa. E aí quando ele consegue subir muito rápido, ele não consegue saber como é que vai fazer com a fama, né? Ele só liga pros likes, pros seguidores, para o que falam bem dele. Quando um fala mal, eles esperneam, eles ficam doentes e xingam o outro, entram nas redes sociais, esquece Deus, esquece os princípios. Fica escravo dessa realidade virtual. Esquece de viver e vive só essa realidade virtual. Eu culpo muito com isso porque eu sei o trabalho que eu faço, de repente eu poderia, nas redes sociais, ter uma quantidade legal de seguidores, mas eu não me importo, já várias situações de empresas quererem dizer, Pedro, eu vou agenciar você, mas eu vou comprar seguidores, eu quero que dê uma alavancada, porque as pessoas olham como autoridade, velho, esse não é meu público. Se for para querer comprar o meu produto, o meu serviço, ou me ouvir por conta de quantidade de seguidores, então, desculpa. E muitas vezes eu deixei de fechar parceria por conta de mentalidades como essa. E eu bato muito forte nisso. Ou você cresce organicamente, ou cresce através das oportunidades, a partir de um podcast, a partir de um celular, hoje gratuito, YouTube, Instagram, várias ferramentas. Coloca algo para falar de interessante, ensina algumas coisas, sai na dor da pessoa que está do outro lado. E aí você pode estar se perguntando aí, né? Como é que eu consigo identificar a dor que eu vou sanar do meu público? Se eu só tenho 500 seguidores, 1000 seguidores. Se você tem 500 ou 1000, imagina que cada um tem um problema. Se você começa a falar sobre um assunto ali, você começa a selecionar o seu público. E aí você vai entender se 2, 3, 4, 5, só começaram a falar com você, dá legal, dizer que massa, me ajudou. Então você tem que se apegar a esse público. Não se apegar aos 495, e sim os 5. Que eles é que vão dar retorno. Eles que vão propagar o teu nome, eles que vão compartilhar, vão curtir, de repente vão contratar o seu serviço ou produto. Não tem que ficar apegado no ego. A pior coisa das redes sociais hoje que eu vejo é massagear o ego, que todo mundo tem um pouco disso, não é normal, mas não tem controle sobre isso, esse equilíbrio emocional que todo mundo está buscando, né, todos os dias. E uma forma de você saber qual é o seu público-alvo é fazendo isso. Não é pensar no ego, não é pensar no ódio, não é porque uma pessoa falou mal. Se você deixou público o seu Instagram, sua rede social, seu Facebook, seu Twitter, você está propício a saber que as pessoas vão dar a opinião dela.
E é interessante esse feedback, né? Você falou para o povo de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 1 milhão, mas não quer ouvir de volta. Então bloqueia teu Instagram. O que eu acabei de pedir, né? Coloquem sugestões, comentem os nossos vídeos, né? Que a gente tá aqui para... Mas essa juventude precisa entender isso, entendeu? É uma coisa repetitiva, às vezes precisa entender isso e praticar isso. E o pior, Pedro, que não é a questão da juventude. Aconteceu uma situação bem, bem engraçada. Nós, na Camais, nós tínhamos o nosso Instagram, que era Sou Camais. E a gente tava com 4.000 seguidores, perto de 4.000 seguidores. Nossa empresa tem 6 anos. E aí eu inventei também de impulsionar no Instagram também. Tinha um pessoal do marketing, pessoal sempre 79 do nosso amigo Neto, também o pessoal do Caio, da COX. E aí o pessoal sempre fazia tal, esse trabalho de impulsionamento. Eu inventei também de postar. E aí apareceu uma mensagem no Instagram de cadastro, né? Era o Instagram da empresa, da Camais Soluções. E aí colocaram, não sei o que, tal perfil, colocou data de nascimento. Aí eu, desenrolado, coloquei a data de fundação da Camais, 2016. No instante apareceu, você tem menos de 13 anos, sua conta será banida em 30 dias, né? Vão entrar com recurso. Aí eu entrei com recurso. Mandei o pessoal entrar com recurso, o pessoal do marco, não era de Recife. E tinha um aluno meu lá de Gravatá também, Pedro, tentou colocar tal, e nada de conseguir o recurso. E aí a gente teve que criar um outro Instagram, que é o Somos Camais, @SomosCamais. Pessoal, siga aí a gente. E aí o que acontece? Aí certa vez aí eu tava ministrando aula, falando um pouco de empreendedorismo, e eu toquei na empresa. E aí o aluno perguntou, professor, qual o Instagram da Camais? Isso foi uma semana, 2 semanas que aconteceu isso. Aí eu coloquei, pessoal, é o @SomosCamais. Tá? Continuei dando a aula. Rapaz, a aluna olhou assim, uma amiga minha, não vou dizer, ela fez, é esse aqui com 100 e poucos seguidores, né? A caretinha foi, como quem diz. Né? O drop, sabe? Eu digo, minha amiga, assim, me perdoe, a gente perdeu agora quase 4.000, estamos ainda, siga a gente também, né? Me ajude, né? Mas assim, a questão da quantidade de seguidores, a métrica, né, é essa, né? É só essa empresa aqui, só com 100 e poucos seguidores, estamos reconquistando agora, né? Nos siga também. Mas assim... Eu perdi um do Face agora, por má administração de um gestor. E eu tinha 5.000 lá. E é o máximo, né? Se for perfil pessoal... Sei, é o máximo. Do Facebook. Perfil... A página, a fanpage, é que você pode ser vários. Certo. Então o que aconteceu? Uma administração não foi reparada e simplesmente conta de anúncio para subir. Eu não perdi a conta em si ainda. Mas eu não consigo anunciar mais nada, nem da minha empresa, nem das minhas palestras de consultoria por esse perfil. Eu vou ter que fazer um do zero, ou de repente, se meu pai e minha mãe, que são mais antigos, não usarem, eu tenho que pegar de alguém, ou comprar um perfil e fazer o trabalho do zero agora. Para reconstruir, né? Eu vou enlouquecer? Não, eu vou continuar fazendo no meu Instagram, por isso que é outra dica. Não fiquem refém só de uma rede social. Se você quer trabalhar nas redes sociais, você sabe que todo ano, ou 5 anos, 10 anos, renova alguma rede social. Facebook já está há mais tempo, tem Instagram, tem Twitter. A gente que é da época do Orkut sabe muito bem disso. Não cheguei nem a ter acesso a esse. Lembra isso? Link, UOL, bate-papo, eu sou dessa época. Bate-papo do UOL. Do UOL. Bom, era o Brasil. Então, assim, já tô falando, eu falei na minha idade, não preciso esconder mais. Precisa mais não. Mas a questão é, não fique refém só de uma rede social. Se você tem Instagram, se você tem Facebook, Twitter, YouTube, Google, onde que você quiser, onde puder, abrir possibilidades, porque se você bloquear uma, perder uma conta, você tem outra ferramenta. Se de repente a mulher fala em uma empresa dessa ou algum grandão compra essa rede social, você tem a outra, e você tem escolhas. Você fica refém de uma pessoa, de um sistema. Eu estou falando tudo isso repetido. Eu já passei por isso. Eu já fui refém de pessoas, eu já fui refém de plataformas, eu já fui refém de um sistema X e acabei perdendo tudo por conta disso. Porque eu depositava todas as minhas contas, todas as minhas fichas naquela pessoa, naquele sistema, naquela rede social e perdi literalmente tudo. Na economia a gente tem uma máxima que diz que nunca coloque todos os seus ovos numa única bandeja, né? Se cai a bandeja, você perde todos os seus ovos, né? Sempre tem que pulverizar, né? Para que não perca tudo, né? Não invista tudo só numa só situação. Pessoal, só queria deixar aqui
para que tudo isso aqui aconteça, né, nós temos aqui nos nossos bastidores um trabalho excelente da produtora Maná, tá certo? Com o nosso amigo alemão, Risco, que até pouco participou aqui conosco. Então, assim, a produtora Maná, ela faz excelentes trabalhos, tá? Quiser gravar seu evento esportivo, aniversário, casamento, o que você precisar, conta conosco. Equipe técnica top, equipamentos de alta qualidade. Então, entre em contato, fale que viu a produtora Maná pelo CACast e vocês vão ter desconto diferenciado, tá certo, pessoal? Meu amigo, eu queria que você falasse do seu produto, da sua marca. Eu falei um pouco antes sobre a consultoria, palestra, né? Isso. Então, de novo, né? Quem quiser seguir lá, @PedroChavesR, lá a gente falar um pouco mais sobre qualidade de vida, mais no estilo de vida, que as pessoas se conectam com pessoas, né? Outra dica. As pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com um robô, com um produto. Você tem que criar todo um cenário, muitas vezes tem que criar um storytelling, né? Que é uma historinha ali montada por trás daquela situação. Como você chegou ali, qual o seu estilo de vida, porque pessoas querem estar saudáveis. Então, quando você mostra que tem um estilo de vida saudável, as pessoas perguntam como é que se faz para ter esse foco. Quando você, muitas vezes, está montando um negócio, pessoas perguntam como é que você montou seu primeiro negócio, como é que você buscou tais parceiros que você está mostrando. Então, as redes sociais não é para estar falando só da vida pessoal. Isso aí você monta um estilo, uma história por trás. Eu posso ensinar isso também às pessoas, mas existem hoje plataformas gratuitas que ensinam isso. No YouTube é o que mais tem, no Google é o que mais tem. Mas se quiser ser mais objetivo e ter pessoas que realmente praticam isso, faz na prática, eu sou uma dessas pessoas e podem procurar lá no Pedro Chaves de como gerar autoridade nas redes sociais, como buscar a curiosidade das pessoas nas redes sociais e até não só no orgânico, mas também com a tecnologia, com o tráfego pago, enfim, várias formas de você crescer de forma correta e não ficar desesperado por seguidores, curtida, como você mesmo deu o exemplo de você metrificar o seu sucesso pela quantidade de pessoas que curtem, de pessoas que falam bem, porque às vezes quem fala mal, você consegue selecionar muito mais do que as que falam bem. A gente que é cristão tem utilizado muito no último ano, que é melhor você ter muitas vezes o Pedro, né? O Pedro da Bíblia, que chega lá e fala, pergunta, tal, questiona, duvida, tal. Fica bravo ali na situação, ou aquele que bate a mão nas costas, que dá o beijinho na tua bochecha, na tua cabeça, diz que é linda, maravilhosa. Você sabe que a situação não tá nem boa, não tá linda, você tá descabelado, você tá estressado, você tá esculhambando o povo. E ainda tem gente batendo pão, dizendo lindo, maravilhoso, perfeito, que você tá acreditando. Então, cuidado muitas vezes em comparações, né? Fazer uma analogia com a Bíblia entre Judas e Pedro, né? Um era como a gente falou e o Judas era como a gente também de exemplo que quem traiu no final, né? E quem realmente era fiel a Jesus Cristo naquela época. E a mesma coisa vai acontecer com os seus negócios. Você ter esse olhar cético, essa experiência dia a dia. Como eu já disse, eu já caí nessas armadilhas também, então fiquem atentos a isso também. Então, vou falar um pouquinho da Propovida. Propovida é uma das empresas, minha empresa mais atual. No início da pandemia, eu ainda tinha clínica e tinha centro de treinamento. Meu público maior era idoso. E eu sabia que com a pandemia, eu já conversava com minha família em Portugal ou com alguns amigos que tinham negócios fora do Brasil e disseram assim, um país de primeiro mundo, desenvolvido. Novembro, janeiro ali, dezembro, janeiro, já estava em situação quase crítica. As pessoas já estavam começando a fechar. E aqui não tinha chegado ainda. Chegou no carnaval, não sei se você lembra. Após o carnaval, logo após o carnaval, né? Acabou 15 dias depois começou. Isso. Eu disse, meu irmão, é a hora de fazer vamos dizer assim, uma oferta com uma dor no coração, porque eu conquistei com muita relação à clínica, né? Tem toda uma história por trás. E como é que eu falei para desapegar mentalmente de algo material? Mas eu tinha que pensar, tinha que raciocinar como empresário. Quando tem um risco, que sempre vai ter risco. Isso. Quando tiver numa situação extrema, como é que eu raciocino? Como é que eu tenho equilíbrio emocional para fazer o quê? Quebrar, né? Não sei se vocês sabem esses dados também. Na pandemia, fecharam mais empresas do que morreram pessoas.
E aí? Se cancelou mais CNPJ do que CPF. E a Propovida nasceu na pandemia. Tudo fora da curva, né? Se eu fosse falar aqui um pouco da minha história, tudo fora da curva, então só quem estava no processo dela entender, e quem confia mesmo no que eu falo, no que eu ajo, vai entender realmente, vai confiar. Se não entender, tá tudo bem, né? Então não falar outras palavras, ensinar a mentalidade. Então a pandemia veio justamente para pensar fora da caixa, né? Como muitos falam, e para virar a chave. E aí, mais do que esses exemplos que eu estou dando aqui, eu preciso falar de teoria. Então, isso tudo que eu estou falando aqui foi algo que eu pratiquei, eu pratico dia a dia. Apagar incêndio, instabilidade de mercado, crise. O meu primeiro estúdio de Pilates, antes de ser uma clínica, ele foi aberto dentro da crise da recessão. Tudo mais caro, tudo em crise, as pessoas fechando negócio e eu abri meu primeiro negócio lá. Depois de uma sociedade mal sucedida, que eu não vou dizer que já era uma sociedade porque não assinou, mas não assinou do lado de lá, que enrolou durante um tempo. E acabei tendo amadorismo também, e eu precisava passar por esse processo doloroso, e muitas pessoas vão precisar passar por esse processo para entender que da próxima vez eu não podia fazer nada sem contrato, eu tinha que analisar bem quem era a pessoa, consultar o CNPJ, consultar o CPF, entender realmente a índole dela, para até aí eu montar ou não. Então eu fiquei uns 2 anos com trauma de sociedade. Hoje eu tenho sócios, mais de um. Mas eu passei uns 2 anos, mesmo assim eu fui me tratando. Eu fui fazendo alguns acompanhamentos, não no profissional de psicologia ou psiquiatria, eu nunca utilizei. Felizmente, mas não teria problema algum, eu até indico pessoas que já estejam no seu extremo, procurar um profissional realmente capacitado para isso. Mas como eu fui fazendo os treinamentos de autoconhecimento, de inteligência emocional, eu já tinha uma base muito forte pelo exemplo do meu pai e da minha mãe, de não vou dizer nunca, mas até hoje não precisar realmente, ou não frequentar um profissional de psicologia ou psiquiatria, porque eles conseguiam, através de suas forças, de sua mentalidade, mesmo na diversidade extrema que vocês imaginarem, seja de doença ou falência, eles conseguirem sair daquele extremo e conquistar as coisas dele, mesmo já com 45 anos, 50 anos, que muitas pessoas se desesperam, com um filho para criar, para dar comida em casa, uma faculdade para pagar muitas vezes na época. Tudo isso aconteceu com esse processo doloroso. Esse exemplo de resiliência, né? Então, resiliência, equilíbrio emocional, que é muito difícil de ter, Vini. Então, se você não tem uma base, eu dou a referência, né? E agradecendo a uma base que eu tive forte, que foi familiar. Mas nem todo mundo tem essa base. Então, não se compare a mim. Eu estou dando várias dicas atuais, família, negócio, plataformas. Então, pega uma dessas, abraça uma dessa e vai para cima. E procura uma forma de ter esse equilíbrio. Se não, um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo que vai dar essa sustentação emocional, mental, para que você consiga sair da situação extrema que você está difícil. Então, na pandemia, eu não fechei a empresa, eu vendi a empresa, isso era muito bom para mim. Eu podia perder 50% do que valia a minha empresa, em valor eixo ali, que é a valorização da marca, mas eu não quebraria. E para consultoria, para palestra, para mentoria, é igual a historinha aí dos seguidores. Se você está no currículo que quebrou e não conseguiu erguer, tu vai contratar para uma consultoria, uma mentoria, um cara que se reinventou ou um cara que quebrou e ficou se lamentando. E não conseguiu sair daquela situação. Ainda está no buraco, né? Então, para mim, isso era muito importante, que eu vendesse e não quebrasse. Eu esperasse. Então, eu tive resiliência, tive coragem, que o empreendedor precisa ter, para que eu soubesse a hora certa de vender, mesmo desvalorizada, mas não quebrasse. Porque era mais uma história de sucesso. Mesmo na pandemia, eu montei uma segunda empresa e vendi a outra, consegui ter recurso para investir numa próxima e fazer o meu futuro. Mesmo na pandemia. Então, a Propovida, ela vem... Dá para pegar aqui, Luiz? Dá para pegar aqui? Não precisa pegar nome exato, mas a empresa é Propovida. E são 2 produtos iniciais, mas estão vindo outros no mercado pet, bem legal. Hoje nós somos a primeira empresa, isso foi na pandemia, primeira empresa de encapsulados de própolis vermelho e verde. Se fosse só isso, já era único no mundo. Existia já um estudo para a própolis vermelha convencional, só a própolis vermelha, mas junto com o meu sócio a gente desenvolveu uma forma que tem 30 substâncias aqui dentro de 2 cápsulas diárias nesse vermelhinho, que é o Propolcaps, que tem própolis vermelha, própolis verde, vitaminas de A, zinco, minerais e aminoácidos, que serve tanto para a mente como para o corpo. E o que a pandemia pedia? Pedia que você saísse da curva profissionalmente, para você sair daquela situação difícil, né? Ou não entrar nela.
e pedia também saúde. E as pessoas estavam entrando em ansiedade, depressão, tudo aquilo, e fora a imunidade. Tem vários shots, tem vários líquidos, várias fórmulas. Por que não ter só em um produto tudo isso? E aí foi que veio o Propocaps. O objetivo dele foi esse. Foi um sucesso, a gente lançou na última semana de 2020 para 2021, no Natal, né? E foi um sucesso, a gente começou a vender na internet a história do tráfego pago, né? Essa crescente rápida em 2 anos para cá, 3 anos para cá. E vendeu pro Brasil todo no primeiro dia. Eu disse, caramba, é agora o sucesso não só de tudo que eu falei, mas financeiro também, né? E a gente apostou 100%, apostou tudo aqui. Aí lembra da história de apostar tudo? De colocar o ovo no mesmo local? Colocaram tudo na mesma bandeja. Eu fiz isso. Agora, recentemente, né? 2, 3 anos atrás. E deu certo. Deu certo, mas na primeira semana deu muito certo. E na sequência começaram a ver os percalços. E vieram, a escada começou a ficar mais alta, mais andares. As dificuldades dentro da pandemia para trafegar na internet mudaram, as regras do Facebook mudaram, as regras do Instagram mudaram, tudo de muda. É. Se você não acompanhar, não tiver uma equipe boa para fazer isso, mas nesse momento só fazia aí meu sócio, um gestor de tráfego. A gente precisava de um atendimento ao cliente, que começou a ficar a desejar. A gente precisava de um cara de tecnologia 24 horas, precisava de um programador. E aí a gente fez um investimento de mais de 100 mil reais dentro da clínica que eu já tinha. E 3 meses depois, 4 meses depois, a gente não usufruiu de nada do que fez investimento dentro da clínica. Por quê? Porque não avaliou o futuro da empresa que necessitava, porque aquela estrutura não dava conta só. A gente montou um laboratório próprio, a gente contratou químico e farmacêutico, fez toda a formulação dentro, validou e levou para uma indústria que era especializada nisso em Minas Gerais. Validou, quando a gente viu a escala, a gente não conseguia escalar lá dentro. Porque a gente cresceu rápido, mas tem equipe pequena. Uma estrutura pequena também. Era muito boa, mas para isso era pequeno. O que a gente teve que fazer? Terceirizar todo o serviço para fora de Alagoas. E tudo que a gente tinha lá, a gente perdeu. Em 3 meses, dentro da pandemia, apostando todos os ovos dentro daquela mesma cesta. E aí, o que é que faz? Entra em desespero ou vai montar uma situação para sair adversa novamente? Com certeza. De novo. De novo. Estou contando várias histórias da vida pessoal ou profissional. Se fosse outra pessoa, por muito medo, já tinha desistido. Mas isso é a história do empreendedor. Não é a minha história. Deve estar muita gente olhando aqui agora e se vendo. Com certeza. E aí o que a gente fez? Se reinventou, se apertou, família sofre com isso. Tudo isso é um ciclo que vai acontecer naturalmente, até os pedidos de desistência, rapaz, você é louco, tal, até onde com isso, né? As forças externas querendo que você desista, né? Então eu sou um cara que eu não escondo as coisas. Eu tô mostrando isso do lado pessoal e profissional. Vai acontecer. Você grande, você pequeno. A gente tava vendo esses dias aí, tudo bem, uma empresa bilionária hoje, mas a van pegou fogo. Acho que, se não me engano, foi Vitória, Espírito Santo, acho uma coisa assim. O cara perdeu a loja toda. Bem, outra história, o cara tem sucesso, milhões, fundo. Mas quantas pessoas ficaram desempregadas? Da noite pro dia, literalmente, o fogo pegou fogo e acabou com tudo. Vai demorar meses para reconstruir. Não vão realocar aquelas pessoas em outro local, dificilmente, só um ou outro. Se tem outras lojas perto, consegue, mas ele vai ter que se reinventar de alguma forma. Aí você já está encaliçado o suficiente para fazer isso. Mas eu estou contando que desde o grande ao pequeno vai passar pela mesma situação. Só que um vai estar mais tranquilo, vai ter um fundo, vai ter investidores, vai ter um know-how, vai ter uma autoridade para chegar no alto investidor e conseguir 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Eu vi isso acontecer já perto de mim, né? Pessoas próximas. Como vai ter aquele que vai pedir R$1.000 e não vai ter. E aí, o que faz? Irmão, às vezes você vai precisar regredir. Às vezes vai pegar um produto desse que já está na mão. Ah, tu não pode ter uma empresa grande não, irmão, agora. Deus te falou, se você não acredita, Deus ofende, falou, você ouviu alguma voz do subconsciente. E aí você vai vender porta a porta. E aí você vai montar uma estrutura menor. E o ego, onde é que fica? E o orgulho. E o empreendedor, que subiu, teve que descer. Então, nós conseguimos manter a mesma estrutura. Nessa situação, nós conseguimos pegar alguns investimentos e fazer uma estrutura dentro do JTE, que é um dos maiores empresariais aqui de Alagoas, na beira da praia. E mesmo na dificuldade, a gente só cresceu. Pode ser que a gente não tenha tido a mais de lucro que a gente imaginava. Mas o faturamento, o know-how, a autoridade, o crescimento de clientes foi aumentando. Então, equilíbrio, resiliência, enxugar suas finanças,
Entender que você não pode mais viver no patamar que você vivia antes, muitas vezes, porque você vai ter que seguir um caminho que você não esperava. Isso é a lição do empreendedor, seja pequeno ou grande. E aí a Propovida veio crescendo na boca das pessoas. Hoje a gente está nas principais lojas de produtos naturais, eu acho que as maiores. Pode falar nomes? Pode sim, fica à vontade. Erva Doce a gente está mantendo ou não a parceria agora, mas a Nanda, Mundo Verde, que é a maior da América Latina, farmácias permanentes. Então, tudo aquilo que precisava implorar antes para entrar, hoje elas ligam mensalmente, ou quinzenalmente, ou em 2 meses, e solicitam os produtos da Propovida. Mas a Propovida precisou passar por tudo isso que eu falei para hoje ter essa autoridade. Hoje as pessoas quererem o produto, ligar, comprar num site, ou no Instagram, eu pedir para o motoboy entregar, ou comprar na loja, criar a alavancagem, que é o boca a boca, é a tecnologia, é o orgânico, é a gente fazendo o trabalho, como eu digo que eu faço nas minhas redes sociais. Eu não vendo, eu não digo, a própolis é X reais, o encapsulado é X reais. Não, como eu mostro o meu estilo de vida, as pessoas se conectaram e automaticamente perguntam, como é que faz para comprar esse produto? Eu quero. Porque a sua vida, a sua rotina é corrida, você trabalha, estuda, vai para palestra, dá palestra, vai para podcast, dá uma entrevista na TV. E mesmo assim consegue ter aquilo. Quando eu te encontro, às vezes você está cansado, mas tu consegue viver. Eu não consigo viver nem com minha rotina de 3 programações por dia. Então, é uma forma de incentivar outras pessoas na prática, né? O cliente identifica o valor do produto independente do preço. Então, né? É isso aí. Então, hoje a Própolis Verde já tem no Propocaps. E aí, na sequência, com as vitaminas, os minerais e aminoácidos, aqui tem tanto do L-triptofano, que serve para ansiedade e foco, até a parte da vitamina C, B, D, coenzima Q10, zinco, magnésio, própolis vermelha, avena, como eu falei no início, um complexo com Tem quase uma banda da tabela periódica. um polivitamínico que ninguém tem no mercado. Pode procurar igual. Não tem, não é porque é a minha empresa, mas acho que quando a gente passou, acho essa fase de dizer, você tem que ser unido, não diga tudo que tem nele. Mas não tem tudo. Tem. Se o produto fala, se ele é bom mesmo, fala, pô. Se você não fala... Quem que vai falar por você? Saber. E quem que vai falar por você, né? Então, é a frase que um monte de gente repete, né? Que é visto é lembrado. E que se você não tá nas redes sociais, você não é ponto com, você é ponto fora. E tem um monte de frase desse tipo aí dos empreendedores aí que utilizam nas redes sociais, mas que é verdade. Se você não mostra o seu produto, quem é que vai saber? E aí veio da sequência o Propofit. E ele caiu como uma luva pra mim, né? Como eu era da área de saúde. Então eu sou o garoto propaganda da empresa. Se quiser um novo, tá? No final vou presentear vocês. Então, o Propofit ele veio com um pré-treino, o Própolis Verde, que auxiliava o emagrecimento, então era o primeiro do mundo também. No boom da pandemia, que tinha gente morrendo com emagrecedores, eu não sei se você lembra que teve um ano atrás, e uma cantora, até a Paulinha Abelha, que era do Calcinha Preta, lembra? Que ela morreu com emagrecedores, e muitas pessoas ficaram com medo, acho que foram 180 e poucos remédios ou suplementos naturais que foram banidos pela Anvisa, e nosso produto continuou no mercado. Isso fortaleceu também, como eu disse, na crise, no extremo, né? Não estou dizendo que foi beneficiado por uma roda cantor. Obviamente não é. Mas que essa situação acabou ajudando o produto, porque a gente fez um trabalho sério. A gente vinha trabalhando de forma correta, aos poucos, de forma orgânica, o tráfego da forma correta no ponto de vista propaganda correta, não prometia milagres, associado à sua atividade física, ao seu estilo de vida saudável. E o produto continuou no mercado, que é o Propofit, que ele tem própolis vermelho e verde. São 14 substâncias exclusivas e patenteadas também pela Propovida, que tem os chás naturais, os laxantes naturais e a cafeína, que vai auxiliar na aceleração do metabolismo e inibir sua fome, auxiliando na diminuição das retenções também no seu corpo. Automaticamente você vai emagrecer. Bem interessante, a gente tem parcerias com médicos, com fisioterapeutas, com educadores físicos, com médicos oncologistas, né, que serve também para a parte de inflamação celular. O câncer, por exemplo, é uma doença inflamatória. E eu tenho casos na família, né, que tomam e regrediram junto só com um remédio e essa suplementação que é o Propocaps. Então não é só uma, são várias pessoas. Eu posso dizer que ela traz a cura, né, porque isso é irresponsável da minha parte, e profissionalmente não pode. A Anvisa, um CRM da vida vai cair como fosse se eu falar isso. Mas é um auxilia sim, tá? Isso a gente pode provar e tem vários estudos e práticas uma prova social, né? Pessoas falando
do benefício que ele traz na vida das pessoas. Já teve de erisipele, já teve de amputação, né, pessoal não amputou, diabetes, controle, tudo que traz de doença inflamatória, Conseguiram reverter. conseguiram reverter ou estabilizar com o Propocaps, por exemplo. E tem pessoas que fizeram redução do estômago, não fizeram o acompanhamento psicológico antes e depois, e só foram no impulso da estética e voltou todos aqueles quilos que perdeu, né, seus 60 quilos depois da bariátrica, e depois começou a tomar suplementação as duas, como aqui tem a parte da ansiedade foca, que influencia no emagrecimento, né, pessoal do obeso. E os produtos do Propofit que auxiliavam no emagrecimento, tem gente que perdeu 40 quilos. Isso tem lá no Instagram, tá? Se quiser pode seguir lá Propovida e ter os depoimentos das pessoas. Não sou eu que estou falando, só estou replicando aquilo que eles falaram lá nas redes sociais. E é bem interessante. Tem a prova social, que é mais uma dica para quem trabalha na internet. Mais importante do que você falar, que se deixar aqui eu falar até amanhã, é as pessoas falarem sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Então, se você tiver só o depoimento das pessoas sobre 1, 2 ou 3 serviços que você aplicou ou produto, pode ficar certo que o seu marketing já está pronto. Isso. Não precisa falar muito. Se a pessoa falar, a outra já confia, entendeu? O próprio boca a boca, o próprio produto em si já vai ganhando no mercado. Então, Pedro, obrigado por essa participação, tá certo, aqui na nossa Cacast, no nosso estúdio. Pessoal, traga seus amigos, grave também seu podcast, tá certo? Aqui na Cacast a gente tem toda uma produção, todo o suporte que vocês precisarem para gravar seu programa, tá? Para eternizar aí, criar seu canal e trazer diversão, lazer e entretenimento para todos os seus amigos e seguidores. Pedro, obrigado. Vamos brindar, né? Sucesso, fica com Deus. Eita, tem que tomar o restinho. Sucesso, meu amigo. Abraço. Obrigado pelo convite. Só lembrando as pessoas que estão aqui, os telespectadores e ouvindo. Telespectadores Telespectador do canal do YouTube. Realmente vocês consigam virar as chaves. Eu não sou por conta do meu método Vire as Chaves, que outros não insistiram. Segue lá o Pedro Chaves R, segue a Propovida também, que lá vai ter muita coisa legal, agregadora, realmente para você crescer na sua vida. Seja dicas, seja estilo de vida, seja produtos. E sim, contratem um podcast, também é outra opção de vocês divulgarem o seu serviço ou produto, que isso vai gerar tração para o seu negócio e vão acelerar os resultados que de repente você almeja. Se não pode ainda alugar um espaço por o Cacast, Da Cacast pode. inicia, então pode. Então, preço acessível, legal. Venham pra cá. Você pode iniciar isso em casa, no seu celular, né, do seu quarto, da sua sala, até você ir evoluindo para chegar num podcast. Não fica, meu Deus, eu não tenho condições de alugar um podcast, eu não tenho cabeça para ir falar num podcast. Só começa. Começa que o resto vai vir automaticamente, só não para. Lembra que eu disse no início? A diferença de quem tem sucesso para quem não tem é o que continua. E o outro vai desistir no meio do caminho. Então, vire as chaves e segue lá. E obrigado pelo convite. E até a próxima. Deus quiser. Seja sempre bem-vindo. Valeu, pessoal. Sucesso. Fiquem com Deus.